A partir de agora, pelo canal Renovo Espírita, a análise do livro Transição Planetária. Livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Editora Leal, 2010. Leitura: Marta Cristina Weller. Comentários: Jane Santos. Queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus seja conosco. Iniciando a obra Transição Planetária, no firme desejo de mergulhar o nosso pensamento e a nossa vontade de conhecermos um pouco mais a respeito das situações que se passam na nossa vida de espírito imortal, tanto no lado espiritual quanto no lado material de nossas existências, vamos no pensamento desse querido amigo e benfeitor Manuel Filomeno de Miranda encontrar a clareza e o comprometimento de nos trazer informações da vida espiritual, ora no mundo espiritual, ora no mundo material, posto que, enquanto espírito desencarnado, operoso e laborioso, ele continua nesse intercâmbio entre o homem, o espírito encarnado, e o espírito desencarnado. Mantendo relações conosco, ele vai nos informar acerca das vivências espirituais mais aprofundadamente nas questões da desobsessão. Nessa obra, Manuel Filomeno de Miranda vai tratar conosco acerca dessa mudança importantíssima a qual a humanidade precisa operar a fim de que o nosso planeta, mudando da categoria de provas e expiações, passe a ser considerado um mundo de regeneração. Mas como sabemos que nada dá salto, a natureza é perfeita, também a transição planetária se dá à medida que acontecimentos vão abalando as estruturas morais, culturais das pessoas que aqui residem, desses espíritos que reencarnados trazem uma bagagem de atavismos culturais e comportamentais que estão fora do acordo das leis divinas, colocando-nos assim esses abalos dentro do nosso planeta em condições de refletirmos melhor sobre a nossa condição espiritual e dando-nos a condição também de, após cada um abalo desse, escolhermos de fato de que lado nós desejamos permanecer. Daqueles operosos, trabalhadores da seara do Senhor, ou daqueles que vão preferir permanecer na sua ignorância, na sua teimosia, em perturbar a paz planetária. Assim, agindo desta maneira, certamente serão convidados, e muitos não apenas convidados, mas terão uma reencarnação compulsória em outras esferas de outros mundos que estejam mais equivalentes com as suas condições de vibração e de elevação moral e espiritual. Aproveitando aí nessa oportunidade para aplicarem todos os seus conhecimentos e auxiliarem o progresso
desses povos mais primitivos. Manuel Filomeno de Miranda, nascido a 14 de novembro de 1876, em Jangada, município do Conde, na Bahia, tendo como seus pais Manuel Batista de Miranda e Umbelina Maria da Conceição. Converteu-se ao espiritismo em Alagoinhas, na Bahia, em 1914, após o médium Saturnino Favila tê-lo curado de grave enfermidade. Conheceu José Petitinga na capital, começando a frequentar as sessões da União Espírita Baiana, fundada em 1915. Exerceu vários cargos na União, sendo eleito presidente da Assembleia Geral em virtude da desencarnação de José Petitinga. As suas atividades doutrinárias foram direcionadas para as questões da obsessão e desobsessão, e ele permanece no estado espiritual da vida, ainda como um repórter do além, falando, nos orientando, nos esclarecendo acerca desse tema tão importante para nós, espíritos ainda atrasados, espíritos ainda em condição tão de ignorância espiritual. E pelas mãos do nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco, escreveu muitas obras, entre elas essa a qual se tornou objeto do nosso estudo. Divaldo Pereira Franco é um dos mais conhecidos oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, sua mentora, tem psicografado mais de 200 obras de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde que vai ouvir a sua palavra das praças públicas, conclamando todos ao combate à violência a partir da autopacificação. Há mais de 50 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade de Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Pequenos esclarecimentos a fim de que nós possamos dar início aos comentários acerca da leitura desse livro, essa obra magnânima que a espiritualidade nos presenteou. Estamos iniciando a leitura do livro Transição Planetária, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Meu nome é Marta Cristina Weller. Eu farei a leitura hoje do capítulo número 1, intitulado Novos Rumos. Diminuída a azáfama com a chegada do crepúsculo, sucedido pela noite suavemente clareada pelos pingentes estelares, uma psicosfera de paz tomou conta da área em que nos encontrávamos, Oscar e nós outros. Certamente, as atividades prosseguiam no ritmo abençoado das múltiplas realizações de amor e de socorro, de estudos e de desenvolvimento moral em nossa comunidade.
grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Os departamentos de educação e de saúde integral permaneciam ativos, enquanto a movimentação na colônia Redenção diminuía, proporcionando aos que aqui se encontravam domiciliados o recolhimento aos lares ou aos educandários especializados, mantendo o clima de harmonia em toda parte. Suave brisa perpassava pela natureza em festa, perfumada pelas flores exuberantes do jardim onde nos encontrávamos, observando a Mãe Terra, ornando-se das claridades artificiais que pareciam, à distância, diamantes coruscantes, cravados no acolchoado de veludo azul marinho que a envolvia. Havíamos silenciado por um pouco, pois das considerações que entretecêramos sobre os últimos acontecimentos que sacudiam a sociedade terrena após o tsunami que resultara do choque das placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. Quase poética é a fala de nosso irmão. Nesse início de capítulo, aonde ele vai tratar acerca do local aonde ele se encontra na esfera espiritual da vida, dentro da colônia espiritual Redenção, ele vai dar para nós uma visão da Terra a qual nós não estamos habituados a ter. Envolvidos nesse planeta que, apesar de lindo, belo, cheio de vida, cheio da presença de Deus, o nosso pensamento tão viciado nos acontecimentos terra a terra, nos acontecimentos violentos, típicos das almas que ainda não encontraram uma evolução espiritual, nos deparamos apenas e tão unicamente com situações dolorosas, com queixas e reclamações acerca das dores, das aflições, mas basta que lancemos o nosso olhar, um minuto que seja, para fora dos acontecimentos e se observarmos a Terra com toda a sua magistral beleza, e que não poderia ser diferente, posto que é uma obra da criação de Deus, vamos perceber tamanha grandeza, tamanha beleza, ainda que com os nossos olhos espirituais tolhidos pelo corpo físico, se nós colocarmos nosso olhar sobre uma planta, sobre uma ave que voa, sobre um céu estrelado, nós vamos contemplar tamanha beleza e vamos entender, ou pelo menos tentar entender, a fala poética do nosso irmão, que chega a ser uma fala de devoção. Aqui ele vai falar a respeito dessa terra linda e a visão que ele está tendo é através de uma colônia aonde ele está situado, chamada Colônia Espiritual Redenção. Essa colônia, que foi fundada pouco antes da independência do Brasil, a princípio tinha como objetivo recolher aqueles irmãos idealizadores que lutavam pela independência do Brasil,
aqueles que lutavam pelas libertações dos escravos, mas, porém, com a ajuda de espíritos nobres e fundadores como a nossa querida Joana de Ângeles, à época Joana Angélica de Jesus, teve essa colônia um crescimento tamanho, abrigando cerca de mais de 1 milhão de habitantes, segundo o próprio Filomeno de Miranda, e as suas atividades passaram também a agregar outros objetivos, sempre no intuito de melhoramento espiritual e de auxílio ao planeta Terra. Lá, espíritos que estavam se preparando para as reencarnações faziam cursos e se preparavam com aqueles que estavam chegando, os desencarnados, trazidos pela dor, pelo sofrimento, do equívoco e da ignorância, e aprendiam com os seus erros para que, ao chegar à Terra, pudessem ter um mínimo de equívocos cometidos. E também muitos espíritos, como Manuel da Nóbrega, reencarnando no Brasil através dessa colônia, vieram nos auxiliar ao nosso progresso, naquele momento tão difícil que foi o momento onde o Brasil ainda era um país escravocrata, ainda era aquele país endurecido, mas, como ele próprio diz, um local aonde a doutrina espírita viria fazer a sua morada, transferida da França, viria para cá e teria o seu crescimento. E hoje, século XXI, nós temos a condição de observar o quanto o Espiritismo cresceu no nosso Brasil. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos fala dessa colônia e é importante que a gente conheça um pouquinho mais a respeito desses locais e da sua fala, para que a gente possa se situar no seu pensamento. E dentro dessa colônia, aonde haviam aqui, como ele fala, departamentos de educação, de saúde integral, esses departamentos permaneciam ativos mesmo após o dia de trabalho que ele tivera com o seu amigo Oscar e tantos outros que partiam da colônia para visitas na Terra, a fim de nos trazer consolo, a fim de nos trazer auxílio espiritual para tantas dificuldades vivenciadas e experimentadas no nosso planeta. Então, é muito importante que a gente volte o pensamento para uma fala do Cristo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e essa é uma dessas moradas. Em meio a tantas colônias existentes como a tão conhecida Nosso Lar, existem colônias como essa Redenção, de onde espíritos mais esclarecidos partem diariamente para nos auxiliar na nossa experiência reencarnatória, e para onde muitos de nós que, estando vinculados a elas, a essas colônias, poderemos voltar quando desencarnados do corpo físico. E ele fala aqui a respeito da suave brisa que perpassava a natureza em festa, perfumada de flores exuberantes do jardim onde nos encontrávamos, observando a Mãe Terra ornando-se das claridades artificiais que pareciam à distância
diamantes. Então, meus irmãos, é tão bonito quando ele fala a respeito da terra, é com tanto carinho, é com tanto devotamento, e nós vamos perceber ao final dessa fala que ele diz que de longe as luzes artificiais, coruscantes, cravadas no alcochoado de veludo azul marinho que a envolvia. E nós tivemos a oportunidade de observar a terra do alto após o homem ter ido à Lua em 1969. Nós tivemos a oportunidade de olhar a terra e ver que ela era uma bola azul. O oxigênio que, ao longe, olhando, nós temos a impressão de que a terra é azul. E ele fala que um acolchoado azul marinho, esse azul marinho, porque eles estavam olhando a terra à noitinha, já ao entardecer para a noite. Então nós vamos observando na fala desse irmão todo um louvor, uma prece sem pronunciar uma prece. Cada palavra que ele fala a respeito da terra é um hino de cântico de louvor a Deus e é um hino de agradecimento de ver tamanha beleza na criação divina. Ele fala que, silenciando por um pouco, depois das considerações entretecidas sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena após o tsunami que resultara do choque de placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. Esse acontecimento foi no dia 26 de dezembro de 2004. Não tinha se passado ainda 1 hora da meia-noite e nós já estávamos vivenciando esse tsunami, uma onda gigantesca que fez partir mais de 280 mil pessoas, espíritos da Terra para a espiritualidade, de volta à espiritualidade. E nós sabemos que esse foi um dos fenômenos que sacudiram a Terra e que provavelmente fenômenos parecidos ou superiores ou equivalentes, talvez não da mesma natureza ou de outros aspectos, ainda ocorrerão daqui para frente, a fim de que a Terra seja colocada no seu devido lugar. É como uma peneira, quando ela é sacudida, e lembrando Jesus, na colheita do trigo e do joio, o joio é arrancado e jogado ao monturo. Então, esses acontecimentos a que ele vai discorrer nessa obra são acontecimentos dolorosos, planetários, mas necessários a fim de que a Terra vá se reajustando, porque da mesma forma que nós, os seres humanos, os espíritos imortais, temos um planejamento divino para alcançarmos o progresso, a Terra também tem esse propósito de alcançar o seu progresso. Já tivemos a Terra no mundo onde era primitivo e alcançando a condição de planeta de provas e expiações, de certo que entre um e outro houve também uma transição onde muitas dores foram observadas no planeta. E nesse momento
em que a Terra começa a entrar numa nova condição, ela também vai sofrer desses ajustes, e óbvio que aqueles que aqui se encontram, se não estiverem ajustados ao equilíbrio espiritual proposto por Deus, de certo que sairão da Terra e habitarão outras esferas. Então, nós que já temos o conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, sem véus, sem mesclas, já temos material suficiente para fazermos as nossas escolhas. O que vamos desejar? Vamos desejar sermos banidos a outros mundos mais inferiores, ou vamos aproveitar esse momento para nos reajustarmos e para mergulharmos na seara do Senhor, e ainda que sejamos os últimos, mas Jesus nos disse que os últimos serão os primeiros. Então nós vamos dar um passo adiante à medida que compreendermos melhor, e o que vai nos auxiliar na compreensão, numa melhor compreensão da vida e dos acontecimentos, é justamente a claridade, a luminosidade dos ensinamentos dos espíritos nobres, iluminados, evoluídos, que, seguindo a proposta do Cristo, governador planetário, permanecem nos auxiliando e nos ajudando no nosso progresso espiritual. Você acompanhou, pelo canal Renovo Espírita, a análise do livro Transição Planetária. Livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Produção e edição Enzo Francisco. Muito obrigado por assistir o canal Renovo Espírita. Consolando corações em tempos difíceis.